Deus. Amém? A não ser que tenha um judeu aqui na plateia. Não sei. Né? Mas nenhum de nós somos judeus. Mas o Senhor alcançou a minha vida e a sua. Então, quando você olha para esse sacrifício, não é apenas um filme que você assiste todo domingo de Páscoa. Não é uma fábula, uma historinha da carochinha que um dia alguém contou para você dormir. Não. É a mais profunda, exagerada manifestação de amor, declaração de amor que alguém poderia ter feito. Entregar a sua vida pelo outro. A culpa não era dele. Ele não tinha pecado. Ele não tinha acusação que o levasse àquela cruz. Mas ele se dirigiu a ela, olhando. E já contemplando. Você hoje, recebendo esse amor de Deus manifesto através de Jesus. Você sendo curado. Você sendo liberto do mal. Você sendo liberto de toda obra maligna. Você sendo liberto da vida de pecado que prendia você. Abra o seu entendimento agora em nome de Jesus. Abra o seu coração, igreja. Compreenda. Não apenas ouça. Compreenda. Jesus, o Filho, foi morto. Mas a morte não o segurou. Salva o vídeo rapidão, fala um negócio assim, rapidão, importante. Não, deixa Pausa aí, Um rapidão. relato Depois eu falo então, né? que um cordeiro sacrificado ressuscitou. Vocês? Não existe isso. Porque quem morre, né? O povo acredita, o mundo acredita assim, morreu, acabou. Não é assim? Jesus inaugurou um novo momento. Que através da morte dele, foi gerada vida. Através do sacrifício de Jesus, através da morte do Cordeiro de Deus, foi gerada vida. Nós fomos alcançados. E todas as vezes durante o batismo, ou quando alguém se converte, quando alguém se arrepende, é como se você nascesse. É mais uma pessoa gerada, é mais uma pessoa nascendo, é mais uma pessoa nascendo. A morte que gerou vida. Jesus levou e quebrou toda a cadeia. A morte não existia mais. A morte não tinha mais poder. Porque o poder supremo de Deus manifestou-se. O sacrifício de justiça foi feito. Jesus morreu sim, mas ele ressuscitou. Ele ressuscitou e a palavra diz que ele apareceu a mais de 500 pessoas. Jesus subiu aos céus, prometendo que iria voltar para buscar aqueles que pertencem a ele. O preço foi pago. E agora nós esperamos o precioso dia em que essa promessa se cumprirá e que nós ouviremos a trombeta tocar e como igreja subiremos aos céus e encontraremos com Cristo nos ares. Aleluia! Aleluia! Agora nós temos acesso, não somos mais condenados, somos agora justificados. O nosso pecado é justificado. Por isso já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Toda a cédula de condenação foi rasgada. Todo o decreto de morte foi anulado. Porque o Deus da vida manifestou-se em meio do seu povo. O Deus da glória, o poder de Deus manifesto, a verdadeira graça, manifestou-se no meio do seu povo. O nome dele é Jesus. Não existe padrinho, você não precisa de um padrinho para colocar você nos lugares que você precisa estar. Você precisa do papai. Quando eu disse Jesus abriu um novo e vivo caminho, ele está dizendo, você agora pode entrar, você agora tem acesso, você não precisa mais apenas ficar ouvindo, você não precisa mais ser um participante. Deus está chamando você agora para fazer parte da mesa. Você agora, como igreja, entra nas bodas do Cordeiro, você faz parte da festa, e agora
ouvimos mais o ruído de choro, o ruído de sofrimento, mas agora ouvimos a festa. A festa em Cristo. O momento da volta de Jesus é o momento mais esperado da nossa vida. Não é um momento que você precisa ver com medo. Ai, é o apocalipse. Não, enche o seu coração de fé e você vai olhar para ele e dizer: agora sim o meu Deus vem me buscar. Eu vou dizer uma coisa para você agora. Jesus não prometeu o céu. Nossa, que polêmica, pastor. Esse pastor é doido, é maluco. Jesus não prometeu o céu. O céu não é o lugar eterno. Jesus não prometeu o céu. João 14. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito: eu vou preparar-vos lugar, para onde eu estiver, vocês estejam também comigo. Jesus não está prometendo o céu, Ele está prometendo Ele. O lugar eterno é a presença de Deus. Quebra esse olhar religioso de que você não é digno. Quebra esse olhar religioso que faz você olhar da porta e dizer: isso não é para mim. Jesus está chamando você. E Ele diz para você nessa noite: entra no gozo do teu Senhor. Entra. Todo o preço foi pago. Toda a dívida foi desfeita. Toda a prisão foi destruída. Não veja o nome de Jesus como algo distante, algo que você não pode usufruir. Porque se um dia você abriu o seu coração e disse: Jesus, entra, faça morada agora, não quer dizer que quando você peca Ele vai sair. Não é Deus que se afasta de você, é você que se afasta do lugar que Deus colocou você. É hora de voltar a esse caminho e entender que Jesus é o único interventor, Ele é a porta. Ele é o único que faz a intercessão entre você e Deus. Pelo nome de Jesus você entra. Não existe mais condenação, não existe mais pecado que te acuse, não existe mais. Jesus aniquilou todas as coisas na cruz, e todo aquele que olha para Ele na cruz e recebe desse sacrifício, ele também é curado, ele também é liberto, ele também é restaurado. Não por causa de algo que fez, mas foi por causa do que o próprio Deus fez em favor do seu povo. Você pode entrar agora. Eu só 91 todo de pé agora. Vou ter 44. Não. Essa porta não está trancada. Você tem acesso agora. Fique de pé no seu lugar. Feche os seus olhos. Comece a falar com o Senhor aqui que está dentro do seu coração. Eu não sei qual é o problema que você tem vivido. Eu não sei quais são as situações que você tem passado. Mas uma coisa eu compreendo e aplico na minha própria vida. Jesus, Ele está mais próximo de você do que a roupa que você veste. Ele sabe todo o pensamento que você tem. Ele sabe cada palavra que você vai dizer, antes mesmo que você diga. Todos os dias essa graça se manifesta sobre a tua vida. E você se levanta para trabalhar, você se levanta para viver o dia, você tem saúde. Porque esse Deus tem guardado, tem cuidado de você. Tem cuidado da sua vida. Deus chama agora filhos. Deus chama agora filhos e não escravos. Através do sangue de Jesus você é livre. Deus chama você à intimidade. Deus chama você à intimidade. E a porta dessa
essa intimidade eterna é Jesus. Por isso o Ministério de Louvor vai cantar mais uma canção. Enquanto isso, eu queria convidar você, igreja, você que está em casa, feche os seus olhos. Começa a falar com Deus. Quais são as coisas que têm separado você da presença dele? O pecado, Quais são as coisas as que têm angústias, a impedido tristeza, você de o usufruir? orgulho, Por mais a que vaidade. você tenha ouvido tantas vezes falar essa mesma palavra que eu preguei hoje, mas que hoje essa semente lançada no seu coração, ela não seja apenas algo lançado aleatoriamente, mas que ela encontre em você um terreno fértil. Que através dessa palavra lançada, e a palavra nos garante de que a palavra do Senhor não volta vazia, ela gera em você vida, ela gera em você transformação, ela gera em você o renovo. O que você precisa em Deus hoje? Começa a falar para o Senhor Jesus. O Espírito Santo de Deus está nesse lugar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu peço, Senhor, meu Deus, que continua me abençoando e me ajudando. O Senhor tem abençoado. O Senhor deu direção para Abraão. Abraão levou seu filho Isaque para sacrifício, para sacrificar pelo pecado. Mas Abraão, Deus provou Abraão, ver se Abraão tinha fé. Pela fé de Abraão, Deus poupou o seu filho. Deus proveu o cordeiro. E o cordeiro foi no lugar de seu filho. Abraão amolou, pegou o cutelo para degolar seu filho. Mas o anjo apresentou e disse a Abraão: não faça isto, não faça isto. Olha e vê. Abraão olhou e viu o cordeiro. E ali foi, defendeu seu filho e matou o cordeiro no lugar do seu filho. Isso é a bênção de Deus. Foi um milagre que Deus fez na vida de Abraão. Não deixou que ficasse seu filho. Era o filho querido de Abraão, o filho da promessa. Glória a Deus. Que Deus deu.